Pronto. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje é um momento especial, não só para mim, mas para todos que estão aqui nessa reunião, né, de sábado, extraordinária. Estou aqui com o Vini, né, bicampeão mundial com a seleção brasileira, ex-capitão da nossa seleção brasileira. Desde já, Vini, eu quero te agradecer pelo carinho, pela atenção, pela prontidão, né? Só foi feito um convite já de prontidão, aceitou, né? Fico feliz, cara, por poder nos ajudar, né, com sua experiência, com sua contribuição que você deu ao esporte e ainda dá ao esporte, né, até hoje, né? Fico feliz por isso, né, de estar aqui nessa tarde conosco. Eu tenho certeza que será um momento de aprendizado, tenho certeza que será um momento único e vamos aprender um pouco mais, né? A gente às vezes fica naquilo, cara, eu já sei isso, mas aprender mais sobre futsal nunca é pouco, né? É sempre cada vez mais subir no sarrafo. Então, prazer, Vini, estar contigo e estamos todos felizes aqui de estar aqui contigo nessa reunião. Eu queria que você pudesse falar um pouco com a gente, né, nesse início, antes de iniciar esse bate-papo. Obrigado, Kaique. Prazer é meu participar com vocês, com todos, Eric, Pedro, William, Jorge William, todos aí, Natan, Gabriel. Falar todo mundo não, senão vamos ficar aqui meia hora, mas dizer que é um prazer estar falando com vocês. Estou aqui à disposição para falar sobre o assunto que vocês quiserem, sobre tática, sobre questões pessoais, sobre curiosidades do futsal, né? Eu acredito que cada um tem algo que queira saber e se eu puder ajudar, para mim vai ser um prazer, tá bom? Ok, Vini. Antes de a gente começar a nossa rodada de perguntas, tem um pequeno vídeo aqui, né, de apresentação do Vini, resumido. Eu acredito que você já tenha visto, né, Vini? Mas vamos reproduzir aqui. Tá conseguindo ver a tela aí? Tô conseguindo. Pronto. Vou soltar aqui o vídeo para a gente iniciar. E Vinícius de cabeça marca o terceiro gol do Brasil. Tentou a vida, tá atrás da bola. Vamos ver essa chance. Mais um gol do Brasil. Gol é do Brasil. Vinícius. Chute colocado no canto. O Brasil faz o terceiro. Você está dando mais uma vez. Mais uma jogada bem trabalhada. O Pogba ficou cara a cara com o Vinícius. Abriu o placar a seleção brasileira. Escanteio Brasil. Cisso. Dominou. Bateu o amado, defendeu. Voltou. Lenício. Olha o Brasil. Gol! Vinícius para o Brasil. O Brasil é campeão. E o capitão do Brasil. Daí o Brasil levantando a taça. O Brasil conquista a Copa do Mundo de Futsal da FIFA. Está ali o Vinícius. Da forma que eu sonhava, né?
Brasil mais uma vez campeão do mundo. Beleza. Consegue me ouvir, Vini? Consigo. Estou te escutando, sim. Pronto. Isso aqui, Vini, é uma pequena homenagem, né? Apesar de toda a história que você fez pelo Brasil, né? Pela nossa seleção, pela nossa pátria, né? Imagino que devem passar várias lembranças, né? E, e, e vários pensamentos, né, cara? Ah, não sei se saudade, né? Desde quando eu comecei a assistir futsal, né? Já desde a sua época lá do El Pozo, já começando, tentando acompanhar ali. A paixão realmente começou em 2008, né? Com aquele título da seleção. Lembro como hoje, cara, foi no Maracanãzinho, né? Na final. Acho que foi entre 11 horas ao meio-dia aqui no Brasil, na Globo. Né? O Luiz Roberto narrou. Aquele jogo sofrido, cara. Ganhamos nos pênaltis, onde o Franklin, né? Fez aquelas duas defesas. Em 2012, o Neto, né? Faltando poucos segundos para ir para as penalidades, acabou dando a volta por cima. Quem não lembra, né, gente? Como eu falei com o Vini aqui antes, o Neto, por uma questão, né, de jogo mesmo, né? Perdeu um pênalti em 2004, decisivo, né? Acabou eliminando a seleção brasileira, mas em 2012 aconteceu tudo, né? Alguns anos depois, fez 2 gols na final, o Falcão, né, com paralisia facial, e a gente até vai comentar um pouco sobre isso. Mas de início aqui, Vini, eu já inicio com minha pergunta, cara. Queria que tu explicasse aqui para a gurizada como é que foi teu início no futsal, como é que foi tua paixão assim pelo futsal, como foi, como começou, você tem alguma influência ali dos teus pais em alguma coisa, ou da mídia já? Como é que foi esse teu início no futsal? Eu sou natural de Cuiabá, cara. Sou de uma cidade, assim como vocês, que não tem uma tradição no futsal, né? Então, nisso nós temos aí em comum. Então, na minha infância, ali no começo, eu só jogava na rua mesmo. Meu pai foi uma pessoa que tentou ser jogador, não teve o apoio necessário da família e acabou abandonando, né? Então, ele acabou colocando nos filhos, em mim e no Lenísio, que jogou também muitos anos na seleção brasileira, jogou ali na Malve, na época da Malve, acho que vocês não eram nascidos, mas é uma equipe muito tradicional no futsal. E então, a partir dos 7 anos de idade, mais ou menos, meu pai, aos 6, 7 anos, meu pai começou a me matricular em escolinhas, né? Que na época era a única chance de você jogar. Hoje em dia, eu acho que tem mais captação, é mais fácil para vocês. Vocês conseguem jogar hoje em dia em equipes que não são no modelo de escolinhas, né? Há clubes, então eu comecei jogando por influência do meu pai e também por um gosto pessoal, que acredito que toda criança brasileira gosta de bola. E tive o apoio dos meus pais para começar a jogar tanto futebol como futsal, lá pelos 6, 7 anos de idade. E foi na cidade de Presidente Prudente, né? Na época eu morava em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Meu pai tinha sido transferido da empresa que ele trabalhava e acabei tendo essa oportunidade lá no estado de São Paulo para começar no esporte. Tá, o teu áudio está cortado, Kaique. Não, não estamos escutando, cara. Tá cortado o teu áudio. Tá mutado. Pronto, tá ouvindo agora? Agora sim. Não, eu tinha desligado para não dar interferência. Sobre isso, Vini, uma pergunta, né? Minha primeira pergunta objetiva. Dentre todos os treinadores, né, que você já passou, cara, qual foi o treinador, né, que você, assim, cara, esse cara aqui é um cara especial, que potencializou meu futsal, sabe?
o meu espírito também de liderança, querendo ou não, que é por você ser capitão e tal. Mas qual foi o treinador, dentre todos que você já passou, que você tem aquele carinho especial, que você realmente conseguiu poder extrair muito mais de você? O que eu mais guardo recordação assim foi o Miltinho, né, que faleceu há 2 anos atrás, que foi um treinador que revelou Wander Carioca, Lenísio, Cine, o Falcão também no começo da carreira, né, um cara que tinha essa capacidade de formar não só atletas, mas pessoas, um cara que exigia muito da gente, era um cara muito disciplinador, mas que ao mesmo tempo ensinava muito sobre futsal. E, e o maior ensinamento que ele deixou para mim é que o caráter vem antes de qualquer coisa, né? O teu caráter é o que vai te levar ao trabalho diário, à disciplina e ao desenvolvimento necessário para conseguir algum dia ser uma pessoa, se não for dentro do esporte, fora dela, o Miltinho te preparava para a vida. Então, se eu tivesse que citar um, seria o Miltinho, por todo o ensinamento que ele teve com todos nós lá no começo. Conheci ele com 16 anos, então tive esse privilégio, essa sorte de ter ele como meu pai esportivo, vamos dizer assim. E eu imagino, né, Vini, até pela sua forma, das suas palavras, a saudade, né? Você sente dele, cara, até porque, pelo que parece, né, foi algo muito além das quatro linhas, né? Eu digo assim, por essa questão, cara, que a gente observa muito, de a gente ser, às vezes, um psicólogo, às vezes ser um pedagogo, às vezes ser outras polivalências, né? Fora dessa parte de treinador. Hoje que a gente fala muito do coach, né? Dessa questão do motivacional, essas coisas. Mas é muito interessante, cara. O depoimento é algo que não só traz verdade, mas como traz saudade, né? De um todo, de uma forma bem bacana, bem geral. Jorge, vamos lá? Vamos iniciar com você? Primeiramente, boa noite para mim, né? O horário já é um pouquinho diferente daqui. A primeira pergunta minha vai ser em relação à adaptação. Acho que você, como atleta, passou por vários clubes e tal. Como foi a adaptação logo no início, chegada neles? Quero saber um pouco sobre isso. Olá, Jorge William, tudo bem, cara? Prazer estar falando contigo. Então, acontece muito no futsal, né? Os contratos são curtos e a gente tem muitas trocas de equipes, né? E é muito complicado, porque muitas vezes você sai de uma cidade quente, como vocês moram, num estado bastante quente, e às vezes você vai para lá no Rio Grande do Sul. Você imagina, por exemplo, no time do Carlos Barbosa, eu fui jogar no Carlos Barbosa quando eu tinha 19 anos. Passei minha infância em Cuiabá, Presidente Prudente, Araçatuba, cidade quente, né, como a Bahia, e vou jogar no Rio Grande do Sul, onde o treinamento era às 8 horas da manhã. Você imagina no inverno, cheguei em julho lá, no inverno, 0 graus, muitos dias faziam 0 graus, e você imagina treinar, a perna dura, treinava com aquela jaqueta grossa, porque não conseguia esquentar, aquecer, e era um sofrimento. Para lavar o rosto era só molhar o dedinho e limpar aqui a remela no canto do olho, para não molhar com água gelada, não tinha aquecedor, então era muito complicado mesmo. É algo que a gente vê até no futebol de campo, né? Às vezes a gente não entende um jogador. Temos até o caso do Gabigol, que eu não sei se é isso que aconteceu com ele, mas só dando um exemplo, que às vezes acontece, né? Sai aqui do Brasil de uma situação, vai lá para fora, pega uma rotina diferente, um clima diferente, uma visão diferente, então é muito complicado. Isso, eu acho que o atleta tem que ser preparado também desde a infância para ele estar ciente desses percalços que acontecem, desses problemas que acontecem, para que ele possa entender o dinamismo e possa se preparar para quando acontecer essa necessidade de adaptação. Mas é bem complicado, viu? Eric, vamos lá, Eric?
Oi, boa noite. Sou Eric, né? Tenho muitas perguntas, mas a primeira eu queria saber que quando foi realmente que você se ingressou no futsal? Tipo, qual foi quando você percebeu que você já estava ali na área do futsal, já não tinha como mais sair? E qual foi o jogo mais marcante que você teve, assim? Oi, Eric, tudo bem? Obrigado, viu, pelas perguntas. Foi quando eu saí de casa, Eric, com 16 anos de idade, porque aí eu recebi uma proposta para jogar por um clube lá de Santos, e eles me davam a casa, comida, um salário e mais colégio. Então, meus pais me liberaram para que eu pudesse viver do futsal com 16 anos, né? O clube já dava essas condições. Só que eu segui meus estudos até a universidade. Eu não deixei de estudar. Então, quando eu entrei na universidade, eu morava já em São Paulo, jogava num time de Guarulhos e estudava lá na cidade de São Paulo, na capital. Pegava o ônibus e o metrô às 5:30 da manhã, acordava para chegar na faculdade às 7 horas da manhã. Era bem dura a rotina, assim, para o menino que veio do interior, né? E então foi quando eu vi que não dava para conciliar a faculdade com os treinamentos. Eu estava treinando, saía da universidade antes de acabar o horário para poder treinar de manhã, separado do grupo, treinava à tarde e também treinava de noite com o adulto. Ali foi que eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha. Só quando eu disputei uma Taça Brasil por essa equipe. Nessa Taça Brasil, eu ainda estudava, levava esse ritmo, e nessa Taça Brasil a gente conseguiu o título de campeão brasileiro e eu fui o artilheiro e melhor jogador da competição. Então ali eu vi que realmente eu poderia me dedicar ao esporte e eu poderia fazer um teste, ou seja, vou ficar 1 ano, 2 anos tentando só jogar, viver disso. Se não der certo, eu volto a estudar, né? Tenho a faculdade, então tranco a faculdade, tranco a matrícula e volto. E deu certo. Aí, a partir dali, eu vi que realmente dava para viver do futsal. A segunda pergunta, né? O jogo mais importante. Olha, foram muitos, mas, assim, eu tenho muito guardado na memória a final de 2008 no Maracanãzinho. Foi a minha primeira final de Mundial, minha oportunidade de vencer, vamos dizer, como capitão. Você imagina o que passava na minha cabeça antes da final. Em casa, com os meus pais na arquibancada, o meu irmão, que nós temos 1 ano e 2 meses de diferença, desde criança com esse sonho, brincando com ele, a gente estava junto nessa seleção e tendo a oportunidade de ganhar em casa, no Maracanãzinho. Tinha Bebeto, Ronaldo Fenômeno, todos estavam na arquibancada. A gente tinha essa emoção, por exemplo, eu no corredor, eu chorei muito antes do jogo, chorei muito de emoção, no sentido de falar assim, caramba, sonhei desde criança por esse momento e ter essa oportunidade aqui no dia de hoje. Então, assim, esse jogo para mim foi muito marcante. Tanto que depois do jogo eu não comemorei o título porque me deu febre. Eu estava tão tenso com o jogo. Tive uma infecção aqui no cotovelo, né? Até no vídeo do jogo. Tem no YouTube o jogo completo. Eu caí, abri e juntou com isso, com o emocional. Fiquei de febre no hotel. Passei muito mal. Então, esse jogo é o que eu tenho mais marcante. E o jogo da Intel, que inclusive eu postei hoje lá no Instagram, que hoje completa 10 anos do jogo da final da Liga Futsal em 2012, com a Intel de Orlândia, que eu voltei para o Brasil depois de 10 anos jogando fora, voltei para jogar e acabei ali fazendo um gol no final do jogo, que nos ajudou a conquistar o título em 2012. Então, são 2 jogos para mim inesquecíveis. Bacana, Vini. Enquanto você falava aí, né? Não sei se você está conseguindo ver a imagem aí. Nessa imagem que você falou, né? Do esparadrapo, né? No cotovelo. Exatamente. Essa foi a lesão que eu tive no meio do jogo. E
e que me deu aí essa não conseguir comemorar o título, né? Justamente pela febre depois do jogo. Até diante disso, Vini, aproveitando, cara, para não perder o raciocínio, uma pergunta que eu pensei aqui. Cara, eu acho que 2012 foi, assim, entre aspas, né, um pouco mais fácil, apesar que foi uma outra final sempre é tensa, independente de você ter passado ou não por finais. Mas eu digo assim, por você já ter sido campeão em uma, ser capitão já, né? Mas, cara, em 2008, cara, como eu imaginei aqui, né, mais cedo, falei, cara, eu fico tentando imaginar o Vini, cara. Como ser capitão de Schumacher, Falcão, Lenísio, Thiago, Ari, Wilde. Cara, como gerir esses caras, velho? Como poder ser um porta-voz desses caras enormes pro futsal, né? Assim como você também. Ser um porta-voz desses no vestiário e poder gerir de uma forma bacana e tal. Qual o segredo disso, cara, desse tipo de gestão que você teve em 2008, somente na final ali? Eu acredito que eu sempre falo que você deve ser você mesmo, né? Já que o treinador te escolhe para ser o capitão pela atitude que você tem no dia a dia e pela forma que você é como pessoa e atleta. Então, é só ser você mesmo, né? Ser da mesma maneira que te levou a ser escolhido como capitão. Talvez também pela minha relação com todas as figuras da equipe, né? Schumacher, Lenísio, Falcão. Então, talvez por ser um ponto de equilíbrio entre eles, talvez por ser um jogador que sempre tentava suprir alguma carência, principalmente na parte de marcação, por ser uma pessoa também que me dedicava muito aos estudos, então conseguia me comunicar bem com os árbitros, né? Isso ajuda também em jogos internacionais, você falar outros idiomas, né? Falar o inglês, falar o espanhol e além do português. Então, talvez tenha sido por esses motivos. Então, era fácil porque eu não tinha que mudar nada a minha forma de ser, somente por estar levando uma faixa de capitão. Bacana, Vini, bacana. E é muito interessante isso porque você sabe que a gente até traz para o futebol um pouco, né? A gente já teve casos, né? A gente já observou que existe casos até dentro da nossa própria seleção que a braçadeira de capitão foi para pessoas, né? Que poderiam ser bons de bola, só que não havia uma gestão, sabe? Não havia um todo. E isso acabou criando, né? Tumultos dentro do próprio elenco, essas coisas e tal. Mas é como você falou, ser você mesmo, né? A braçadeira não faz ninguém ser um super-herói, né? Mas te traz um, um ímpeto de você ser responsável, de você ser essa voz do grupo, se alguém referência, né? Porque quando fala capitão, disso, fala muito mais da referência. E isso você foi sem dúvidas nenhuma. Vitinho, vamos lá para sua pergunta, Vitor. Olá, boa noite. A minha pergunta é como foi a sua convivência quando você quando você foi jogar com 19 anos, que você não estava mais perto da sua família, a convivência fora da família. Olá, Vitinho. Então, Vitinho, na época era muito complicado porque a gente não tinha internet na época, cara. Você imagina a comunicação somente por ligações. Na época, até o telefone era muito caro uma chamada, era muito difícil a comunicação. Eu, com 21 anos, fui para a Espanha. Pela primeira vez, eu fui para fora do país para jogar também. Eu gastava um dinheiro enorme do salário para falar com a minha família, sempre fui muito apegado. Então, pensei em desistir muitas vezes, muitas vezes. Isso acontece com muitos atletas que acabam tendo saudade de casa, tem sempre uma namoradinha, tem sempre a família, né, o conforto, porque queira ou não queira, por mais que eu era uma pessoa muito simples, de família simples, né, na parte econômica, mas a gente tinha, né, aquele carinho da mãe, carinho do pai. Então, você morar fora, muitas vezes você come o que tem, você não tem como escolher a comida.
Então, são situações que você acaba refletindo. Será que vale a pena? Será que vale a pena? E no começo você não ganha um salário que faça você falar que, assim, eu tenho que ficar aqui. Então, são problemas que eu acredito que nos dias de hoje já são mais fáceis de ser solucionados. Por quê? Porque hoje vocês podem falar com a família, tem, eu acho que o Instagram, o Facebook, TikTok, YouTube, eles permitem que vocês tenham uma vida igual que vocês tinham na casa de vocês, porque nas horas livres vocês acessam essas redes sociais, vocês podem falar com a família, vocês podem também, eu acredito que ajuda muito, os estudos hoje online tem muito mais opções, é muito possível você manter os estudos mesmo online, então era bem complicado na época e menos mal que hoje vocês têm uma oportunidade aí bem melhor do que as que eu tive na minha época. Bacana, Vini. William, sua pergunta, William. Boa noite. Boa tarde para os companheiros de time aí, até de outros colégios de treino. Minha pergunta é bem direcionada ao jogo em si, né? Eu sou um jogador que não gosto muito de subir, gosto mais de ficar e defender o time, me empenho bastante em defender. E acredito que os times que eu jogo, até em treino, até em outros jogos, tem um déficit bastante no ataque. Normalmente o time fica com somente 3 jogadores no ataque. Eu queria ver com o senhor, que já tem uma experiência, já jogou com vários jogadores, já teve convivência com vários técnicos e tal, um jogador específico que tem um estilo de jogo parecido com o meu, para que eu possa evoluir na questão desse déficit no ataque que as equipes que jogam comigo têm. Certo. Você é fixo, né, William? Primeiramente, prazer falar contigo. Mas tudo Você é meu. fixo, Isso, você é fixo, fixo. né? Isso. Então, olha, um jogador que tem uma capacidade imensa de chegar, hoje em dia ele mudou muito a característica dele pela parte física, né? É o Rodrigo Capita. O Rodrigo, ele hoje em dia caiu muito essa parte física dele em comparação ao que ele era. Ele era uma potência física, né? Subia, descia a todo momento. E hoje ele consegue manter o mesmo nível de chegada no ataque, no sentido de gols, né, de números, chega menos, mas ele consegue ter essa porcentagem boa de número de gols, por causa do acerto também dele, mas é algo que você pode se espelhar bastante, ou seja, ser um jogador que se aproveita dos alas e dos pivôs na criação. Exemplo, quando você vê que um ala está pegando a bola para encarar, tente ler o momento que ele cria um desequilíbrio para você arrancar. Momento que o ala mete uma bola no pivô, tenta ler isso e arrancar como terceiro homem. Reagir sem a bola, a gente fala reagir sem a bola. Treine a reação sem a bola que você vai evoluir muito nisso. Ou seja, joga de forma simples, mas quando você percebe uma vantagem criada por um ala, através de drible ou de passe no pivô, através de uma bola nas costas, aproveite-se disso reagindo sem bola e aí você vai ter chegadas no ataque, que é algo que o Rodrigo, eu acho que fazia muito bem, agora não faz na quantidade de antes, mas ainda tem aproveitamento muito bom em relação a gols, né? Então, seria isso que eu tenho para te dizer, tá bom, William? Obrigado. É Rodrigo Capita? Não? É, o Rodrigo Capita. Ok. Obrigado. É o fixo do Magnus, né? Isso. Fixo do Magnus há muito tempo, né? Magnus, a partir de, se eu não salvo engano, Vini, me corrija, não sei se você também lembra, não sei se foi a partir de 2017 ou 2018, né? Era o Brasil Quirim, né? O antigo extinto Brasil Quirim.
É, o Brasil Quirim, que agora mudou o patrocinador para o Magnus, né? Mas é de Sorocaba ainda a equipe. Isso. E a transmissão, né? Assim, o Sport TV e Globo não comentam, né? O nome Magnus, né? Questão de patrocínio, viu, gente? Isso. Quando vocês escutarem o nome Sorocaba, é o Magnus, tá? Eles não falam o nome realmente do nome do patrocinador. Gabriel, pode soltar sua pergunta, Gabriel? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos meus colegas de equipe e boa noite, Vinícius. Bom, eu quero saber uma coisa sobre o senhor que já encerrou a carreira como jogador espetacular, conquistou muitos títulos, tem um currículo assim fenomenal. Na sua opinião, o que tu acha assim, tipo assim, o jogador ser assim versátil? Exemplo, ele conseguir fazer jogar na posição que o técnico mandar, mas não ser a posição forte dele. Um exemplo, o jogador é pivô, mas consegue jogar bem como ala. Tu acha que se ele tiver não jogando na sua posição original por um longo tempo, tu acha que ele pode sofrer algum ponto positivo ou negativo no seu estilo de jogo? Exemplo, de ter uma finalização pior, ter um passe melhor, um drible melhor, pensar mais rápido. O que o senhor acha sobre isso? Olá, Gabriel, boa tarde, boa noite, tudo bem? Quantos anos você tem, Gabriel? Eu tenho 15 anos. 15. Bacana, bacana. Essa pergunta é muito boa, viu, Gabriel? É algo que se discute muito no futsal. Eu acredito, Gabriel, que vocês têm que tomar muito cuidado com a fase que vocês têm de aprendizado, porque vocês geralmente passam por todas as posições na infância e na adolescência para ver qual a posição que vocês se adaptam melhor, né? Geralmente acontece muito isso. Só que tem que tomar cuidado para chegar num ponto e vocês definirem a posição de origem de vocês, mesmo que vocês tenham facilidade para jogar em outras posições. Ser específico é muito importante, porque senão vai acontecer, e vocês vão ver jogadores até no futebol de campo, que são jogadores que não têm uma característica específica, ou seja, é aquele meio-campo que não é muito habilidoso, não é muito marcador e somente dá passes. Só joga dando passes. Então, ele acaba sendo um jogador substituível por qualquer outro. Entende, Gabriel? Então, assim, se você é ala, você tem que ter características de ala, mesmo que você faça bem o pivô, dando um exemplo. Você pode jogar de pivô, mas tenha uma característica específica. Exemplo, o William até falou algo que vem de encontro com o que você perguntou. O William é marcador, ele tem a marcação como algo específico, ou seja, eu sou bom em cobertura, eu sou bom na marcação num contra um, marco bem o pivô, sou aquele cara que tem uma boa saída de bola, porque precisa para o fixo, mas, por outro lado, eu sei também jogar de ala, ou seja, quando eu vou para a ala, eu consigo meter uma bola no pivô, eu consigo, não sou habilidoso, mas eu consigo botar a bola para correr, né? Tenho uma boa velocidade, enfim, algo que seja útil em outra posição, mas tem que ter especificidade. É muito melhor você ser assim um jogador com uma especificidade e fazer algo bem do que fazer tudo e ser um jogador mediano em tudo, né? É a velha história do pato. O pato nada, o pato anda e o pato voa. O pato voa rápido? Não. O pato nada rápido? Não. O pato anda rápido? Também não. Então faz de tudo e não faz nada bem. Tá certo? Então a história Entendi. do pato. Não seja um pato. Seja um leopardo, ou seja, que corre bem, que tem a especificidade da corrida, né? Ou que consegue fazer duas coisas, mas que uma seja a principal característica. Tá bom? Eu tenho uma outra pergunta também. Pode falar. Eu tava, aí faz uns meses, não sei quanto tempo assim mais ou menos, eu tava assistindo um podcast em que, esqueci o nome da pessoa que perguntou, falou assim pro Falcão. O Falcão, pra tu, qual é o jogador assim, mais habilidoso? O de futebol e de futsal. Aí o Falcão falou que o jogador de futebol, exemplo, o zagueiro, o trabalho dele é só defender, porque ele tem uns laterais para ajudar, tem um volante, que é tipo um zagueiro,
mais central, e tem os meios ali para ajudar. E já o jogador do futsal, ele tem que fazer um pouco de tudo. Ele tem que defender, tem que atacar, tem que subir, tem que descer, tem que fazer o quadrante, que é o 4-0, tem que puxar a responsa do time para o time não se abaixar a cabeça. E aquela coisa, fazer um pouquinho de tudo. Isso que o Falcão falou, eu até concordo, porque, tipo, o futsal é um jogo, assim, rápido. Uma coisa que até Kaique uma vez me comentou comigo, que eu vou puxar um gancho, que é, tipo, futsal tu tem que agir, tu não tem que pensar. Porque no futebol é aquele jogo lento, é 11 contra 11, já no futsal é 5 contra 5, sempre lá na dimensão de espaço. Então, eu quero... O que o senhor acha disso que eu falei? Se o senhor concorda comigo ou não, o senhor pode opinar. Concordo sim. O futsal ele exige muito mais do atleta, na minha visão também, sobre a parte tática, justamente pelo que você falou. Exige um conhecimento muito grande do atleta, porque o gol está muito próximo, né, Gabriel? Então, qualquer erro teu supõe um prejuízo muito grande para a sua equipe, né? Porque as distâncias são curtas para você consertar e são poucos atletas que podem consertar o teu erro. No futebol, por exemplo, o meio-campo falha lá no ataque, existem 6 jogadores para tentar consertar o erro dele. Estou falando de uma jogada onde tem, né, um posicionamento bem definido, e o espaço para retornar, para recuperar desse falho, ele é muito maior que o futsal. Então, sem dúvida, eu acredito que o futsal ele exige muito do atleta, talvez até mais do campo nessas questões, e estou de acordo contigo, sim. Ok. Lucas, vamos lá, Lucas. Boa tarde, pessoal que está do nosso time. Boa tarde, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Eu queria perguntar da preparação mental, por exemplo. Eu percebo que quando eu estou jogando em um time, que, tipo, um time junto, que, tipo, tipo assim, como é que o senhor faz para como é que o senhor fazia para lidar com as reclamações, por exemplo, não só do pessoal de fora, mas como os próprios companheiros de equipe, quando, tipo, um time está perdendo, deixa eu dar um exemplo, 2-0. Aí o próprio time pode ficar estressado, sabe? E, tipo, a culpa entre os jogadores, que, por exemplo, quando eu estou jogando em um time que é unido assim, eu percebo que a minha jogabilidade aumenta por causa disso. Não por causa dos jogadores em si, mas não por causa... acho que é que simboliza. Boa tarde, Lucas. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite, que aqui já é noite. Olha, as críticas e as reclamações, elas sempre vão acontecer na tua vida, dentro e fora do esporte, né? Os pais ou as pessoas responsáveis pela criação de vocês, desde criança, reclamam, criticam quando vocês fazem coisas erradas. Tenho certeza absoluta disso. Quando vocês crescerem, dentro do esporte ou fora dele, os professores, os treinadores, os diretores, os torcedores, todos também vão reclamar e vão criticar vocês. Então, Lucas e todos aqui que aqui estão, saibam que isso faz parte da vida, só que vocês não controlam. O que vocês controlam? Controlam como vocês vão reagir de acordo com essas críticas. Então, assim, primeiro, não dê ouvidos a críticas ou a opiniões de pessoas que não sabem a realidade. Exemplo, muitas vezes vocês estão com alguns problemas pessoais, seja por tristeza, seja por momentos de falta de confiança, e você vai lá e erra um pênalti. Vai o torcedor ou o diretor falar assim: esse jogador é muito ruim, ele é um pipoqueiro. E você está passando por um momento. Então, você tem que saber realmente a quem dar voz, a quem escutar e a quem não. Sabe? Então, acostume-se com isso. Isso é parte da vida, não só do esporte. Pegue toda a energia e toda a raiva ou toda a frustração
e pegue essa energia, essa raiva, esse momento que você se sente insatisfeito e pegue para fazer coisas positivas para você. Ou seja, falar assim, então agora você vai ver. Agora eu vou demonstrar que realmente eu posso, que realmente eu sei fazer bem, seja um companheiro ou seja alguém de fora. Então, não se preocupe com o que você não controla, que é o externo, mas se preocupe com o que você vai fazer com essa informação, que é pegar essa energia e transformá-la em coisas positivas para você como motivação. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Vinícius. Salomão, me ouve, Salomão? Opa, boa tarde, Kaique. Estou escutando agora. Pode fazer sua pergunta. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Vinícius. Eu queria, assim, todo mundo sabe que você tem uma liderança quase que natural. Por onde você passou foi capitão. Quando não foi capitão, foi um líder natural dentro da equipe. Eu queria saber qual a importância que você vê para um líder dentro da equipe, não só o capitão, mas como o Kaique bate muito na tecla também, que a gente tem que tomar essa posição de liderar dentro da equipe, seja capitão ou não seja capitão. Olá, Salomão, prazer falar contigo. Primeiro, vocês têm que ter claro que há muitos tipos de líderes. Existem líderes que são calados, mas que são extremamente dedicados, ou seja, sabe aquele cara que treina pra caramba, que sempre está em primeiro na corrida, que sempre é o primeiro a retornar quando o time perde a bola, que é aquele cara que faz cobertura para todo mundo e não reclama. Às vezes esse é um líder calado, e então assim, saibam que vocês não precisam ficar falando, sempre estar cobrando, que cada um tem uma maneira de ser, uma personalidade. Esse é o primeiro ponto, Salomão. Essa pessoa lidera, mesmo que seja a partir do silêncio, né? Com a atitude dela, ela lidera. É muito importante que vocês assumam, primeiro, a característica de vocês e também uma posição de liderança, que é o que o Kaique tenta passar para vocês, que é que vocês sejam responsáveis pela atuação de vocês e pela atuação da equipe. Se você é uma pessoa que está sempre preocupado em fazer a tua função bem feita, preocupado em estar em boas condições, em se dedicar ao máximo a cada treinamento e jogo, você está tomando uma posição de liderança. Já é uma posição de liderança, mesmo que você não seja capitão, mesmo que você não exteriorize às vezes com palavras. E muita gente tem dificuldade também, né, nessa parte de comunicação. Então, liderar significa dar um passo à frente em relação à responsabilidade. E isso qualquer um pode fazer. Então, os 14, 15, 20 atletas de uma equipe podem ser líderes, sim, e cada um com a sua característica específica. Uns vão falar mais, outros menos. Um vai ser o capitão como representante, com a faixa, porque só um que leva a faixa, mas uma equipe pode ter vários líderes. Eu vou dar o exemplo de 2008. Né? Nós tínhamos vários líderes, eu só levava a faixa. O Schumacher era um líder a partir da imposição dele em relação à presença que ele tinha, ou seja, aquele cara que era um competidor nato, um cara de poucas palavras, mas de muita contundência. Lenísio, um líder em relação à parte ofensiva, aquele cara que queria a bola e assumia a responsabilidade pelos gols, ou seja, sabia que ele tinha que estar acertado e treinava para isso, para estar acertado na parte do ataque. O Falcão, um líder em relação à imagem, não só pelo que ele jogava. O Falcão era um baita de um líder na comunicação, fazia muito bem o papel de tratamento com fãs, com imprensa, enfim. Então, tínhamos muitos líderes naquela equipe. Bom? Satisfeito, Salomão? Liga o microfone. Aí. Sim. A lição que eu consigo tirar das palavras dele aí é que a liderança ela se dá primeiro nas atitudes, né?
pelo que eu entendi de forma resumida. Exato, exatamente. As atitudes, a liderança parte de uma atitude de uma pessoa, porque o brasileiro, né, Salomão, confunde muito com liderança com falar, né? Principalmente no esporte, que é aquele capitão que fica gritando, fica falando demais, e muitas vezes ele não é um líder, porque ele não tem uma atitude de líder e não é uma pessoa que demonstra com as suas ações o que ele fala com palavras, né? Tem uma frase muito legal, né? Tenha uma atitude tão positiva e tão de liderança, né, que as pessoas não consigam escutar o que você fala, certo? Ou seja, a tua atitude acaba deixando as pessoas surdas para o que você fala, porque é tão visível o que você faz que as palavras nem são necessárias, né, serem ouvidas, né? Então é bem por aí. Sim, o Johan Cruyff, um jogador de futebol, trazendo aqui o exemplo, ele disse assim uma vez: aquele que se acha líder vai gritar toda vez que alguém errar. O líder de verdade já sabe que ele vai errar. Ou seja, o falar, o gritar, a imposição verbal nem sempre é o mais importante, nem sempre vai ser benéfica também. Exato, aí vem a outra parte da liderança, a capacidade de entender cada um dos companheiros. Cada um recebe a informação de uma forma. Cada um absorve melhor um tipo de informação. Tem atleta que você precisa gritar, porque ele funciona bem, né? Com o grito, com exigência. Aí tem outros que não. Tem outros que eles acabam indo para baixo, né? Que acabam sendo muito influenciados por um grito, por uma crítica. Então, essa capacidade também do líder entender isso vai ajudar a ele liderar de uma melhor maneira. Boa. Natan, sua pergunta, Natan? Boa tarde, Kaique. Boa tarde, pessoal. Boa noite, Vinícius. A pergunta que eu quero fazer é: quando você iniciou sua carreira de jogador, Vinícius, tinha aquele jogador assim, específico que você olhava para ele e pensava, quero ser igual a ele e tal, tipo, se espelhava? Olá, tudo bem, Natan? Tinha sim, cara. É o meu irmão, o Lenísio, porque eu sempre cresci com ele sempre foi mais talentoso que eu, sempre foi um jogador com uma capacidade incrível de técnica e também de visão do jogo. E cresci com ele, vendo ele todos os dias na minha casa. Meu desafio era ganhar dele nas brincadeiras, né? E então eu tinha o meu irmão como ídolo. Depois, quando eu cresci, o Manuel Tobias, né? Que é pernambucano, mas que jogou em vários lugares. Manuel Tobias foi a minha maior assim inspiração quando eu estava começando. Então são os dois que eu tinha mais assim essa questão de referência, né? O Falcão, como o Falcão é da minha idade, a gente competia muito contra, né? Quando a gente era jovem, a gente jogava na seleção também juntos, com 19 anos, na primeira convocação. Então, o Falcão, a gente meio que andamos, vamos dizer, lado a lado, né? Então, a gente sempre admira os mais velhos, né? É uma coisa natural. Então, por isso que o Falcão não está. Ele está entre os, para mim, minhas grandes referências, mas na época, né? Falando lá atrás, não acontecia isso por causa da idade que nós temos, a mesma idade, né? Até nisso aqui, Vini, eu tava pensando, cara, olhando aqui essa foto, não sei se você tá conseguindo visualizar aí. Tô Vocês vendo dois sim, aí. tô vendo sim, aham. Antes de você entrar, eu tava comentando com a galera aqui, eles não tinham aquela informação, né, como tem hoje, e pelo Lenísio, né, ter terminado, né, antes dessa geração TikTok, essa geração YouTuber, né, que a gente tem essas informações vastas, não conhecia,
né? E eu acho que agora vai ter uma certa curiosidade, né? No YouTube tem vários vídeos dele, né? Em sua época de ouro. Mais uma pergunta até nisso, Vini, pessoal, cara. Naquela juventude ali, né? Entre vocês dois ali, aquela diferença pouca, de mais ou menos um ano e meio para o outro. Qual era, né, o galanteador, né? Que a gente diz aqui na Bahia. Qual era o cara que sempre era cobiçado, né, pelas mulheres, né? Se tinha isso, ou você casou muito cedo, ou era um cara muito mais reservado, vocês dois, ou um, né, tinha se soltava um pouco mais. Qual dos dois tinha essa fama, no caso? Na verdade, meu irmão casou muito mais cedo que eu, né? Ele casou com 23 anos, eu casei com 30, então aproveitei um pouco a fase de solteiro. Mas não, assim, não, era comedido, não era muito, a gente era muito dedicado ao esporte, então nunca tivemos essa fase assim de querer sair. Inclusive, eu só saía depois dos jogos. Raramente eu saía antes dos jogos. Então, os jogos geralmente eram aos sábados. Então, eu saía depois do jogo sábado à noite. Então, não era exagerado, não. O normal de todo jovem. E sobre ser cobiçado, a gente não era tão bonito assim, não. Era bem estragadinho, então não tinha muito... não tinha muito assédio, não. Era luta. Era Eu luta. digo assim porque hoje você deve saber, né? Hoje, jogador de futsal, qualquer jogador, né? Imagine se eu trago muito para essa vivência de hoje, né? Eu acho que se você fosse hoje jogador, né? Você saberia que a questão de fã seria muito mais, né? Muito mais evidente, né? Eu acho que até foi bom, Vini. Eu acho que você deve pensar igual a mim, que essa exposição não aconteceu muito na época de vocês, né? Porque, cara, eu observo que às vezes isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito nesse crescimento. Às vezes o atleta, né, não sabe diferenciar um pouco das coisas, né? E acaba criando uma forma que a internet, infelizmente, hoje, né, tem essa cultura do cancelamento, né? É uma coisa que eu tento entender, cara, que, sinceramente, é horrível, né? Agora que aconteceu mesmo com o Leozinho, né? Lá no Magnus, né? E aí fica naquela briga de farpas na internet, e ele, né, de alguma forma provocando de alguma forma e outra, né? Então, eu imagino que, assim, a forma um pouco mais antiga, né, e também recente, não tão muito distante, era uma forma que você resolvia olho no olho, né? Você resolvia ali cara a cara e ficava por ali mesmo, né? Hoje você sabe que é uma exposição muito grande. Infelizmente, né, as informações vazam e o em todo, né, o enredo de um clube acaba sendo exposto como não deveria, né? E expõe também outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com a história, né? João Vitor, tá me ouvindo? João Vitor, me ouve? Tô ouvindo sim, Caio. Pode fazer sua pergunta, João Vitor. Eu queria mais saber sobre como é a preparação mental antes de um jogo, inclusive de uma final de mundial. Como é ficar no hotel um dia antes, a ansiedade, como é que isso faz parte da vida do atleta? Preparação mental. É isso, João? Isso aí, isso aí. Um prazer falar contigo, João Vitor. O que acontece? É algo que é muito pouco falado e muito pouco trabalhado nos atletas. Eu acho que é algo que deveria se trabalhar muito mais, essa questão. Existe um bloqueio porque no meio esportivo existe um preconceito muito forte, né, com a psicologia. Eu digo porque nós tivemos psicólogos em equipes e é impressionante como o atleta ri, como o atleta trata isso como coisa banal. Mas eu vejo que é muito importante, já que não são todos os atletas que conseguem aprenderem sozinhos a se prepararem para um jogo. Então, assim, tem muitos atletas que conseguem chegar num nível
onde eles, sem fazer nada, conseguem estar bem para jogar, seja tranquilos, sem nervosismo, dormem bem, e é algo que não é normal nos atletas, não é verdade? Eu acredito que vocês têm isso muitas vezes. Consegue fazer coisas nos treinos, mas nos jogos não acontece. Consegue ter um bom rendimento num treinamento sem pressão, mas quando tem exigência, cai o rendimento. Então, tudo isso, na minha visão, deve ser trabalhado desde muito novo. E como trabalhar isso? Eu vou falar o que eu acredito muito. Para mim, sempre funcionou bem depois de ler muitos livros, né? Eu descobri que os livros me acalmavam. Então, eu lia muitos livros. Ajudava nessa mentalização de tirar um pouco do jogo da cabeça. Então, eu começava a ler, me metia no mundo do livro. Vocês podem usar com filmes, podem usar com música. Enfim, nunca gostei de música. Vocês já viram que os atletas ficam com aquele fone? Então, isso é bem legal. É uma maneira de você se desconectar e ficar leve. Mas você tem que perceber se isso ajuda realmente ou prejudica, porque muita gente, às vezes, precisa estar pensando no jogo para estar mais concentrado. Então, você tem que se estudar nesse sentido. Outra coisa que me ajudava muito era a questão de mentalizar o que ia acontecer no jogo. Então, eu ficava muitas vezes deitado na cama ou no sofá, pensando nas jogadas que eu gostava de fazer. Então, vou dar um exemplo. Eu fechava os olhos ou olhava para o teto e pensava no adversário me tapando a ala, fechando o corredor, e eu tirando para o meio e batendo. Então, eu visualizava o que ia acontecer no jogo, porque isso me dava uma memória fotográfica que na hora do jogo eu me sentia confiante. Outra coisa que eu gostava muito de fazer, ver vídeos dos jogos. Então, eu me preparava para ver com quem eu ia me enfrentar. Isso me deixava melhor preparado. Então, eu chegava no jogo já sabendo as características dos contrários. Então, são coisas que vocês vão fazendo e praticando, mas principalmente conhecer a si mesmo. Conheça o que te deixa bem para jogar e o que te deixa mal. E tente se preparar dessa forma, né, da forma que te deixa melhor, para que você possa render melhor nos jogos. Beleza, João Vitor? Beleza, muito obrigado. Pedro, tá me ouvindo, Pedro? Ligar o microfone. Sim. Pode perguntar. Boa noite, Vinícius. Boa tarde, companheiro de treino. A pergunta que eu tenho para te fazer é bem simples e rápida, Vini. Pela sua carreira, pela sua história, campeão 2 vezes mundial pela seleção brasileira, gostaria de saber se você já teve proposta de jogar em futebol ou sua paixão foi sempre pelo futsal? Olá, Pedro. Então, Pedro, eu decidi com 16 anos jogar futsal. Eu jogava futsal e futebol de campo com 16 anos, até os 15 anos, desculpa. Aí fiz 16 e escolhi o futsal. Depois disso, eu nunca tive proposta, até porque com 19 anos eu fui para a seleção brasileira de futsal. E com 16 anos, como eu disse para você, eu já tinha meu salário no futsal. Então, quando eu decidi com 16 anos, já foi um caminho sem volta. Já não tive essa intenção ou nem proposta, né? Ou seja, foquei no futsal e mergulhei nesse esporte até o final. Obrigado. Vini, eu vi, né, alguns dias, eu sempre tenho acompanhado lá o Billy, né, o Billy do BR Futsal, fez uma entrevista muito bonita com você, bacana. Dentre elas, eu vi uma pergunta muito interessante, que é uma dúvida, eu acho que de todos aqui que estão aqui na reunião e de muita gente que começa no futsal. Sempre me perguntam, não, vou Kaique, cara, quanto é a média que um jogador de futsal ganha, iniciante, aquele que está despertando, né, aquele cara já é consolidado e tal. E essa é a pergunta que eu tenho que te fazer, Vini, né? Já sabendo um pouco da resposta, mas a galera aqui eu acho que não tenha visto essa entrevista, né? E a gente tem esse bate-papo, essa formalidade.
Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre alguns tabus, né, sobre essa questão de valores de, de salário no futsal, né? Então, tem vários níveis de salários, né? Na Liga Futsal tem gente que ganha R$ 1.000 e tem atletas que ganham R$ 45.000, mas são exceções. A média do futsal hoje, a média dos salários das equipes pequenas da Liga Futsal, falando de Liga Futsal, tem elencos mais baratos, os atletas ganham R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 por mês. As equipes menores, né? As equipes já que disputam na parte alta, aí já tem alguns atletas ganhando para mais de R$ 10.000, tem atletas que chegam a 20 e poucos mil reais, pouquíssimos atletas, mas tem. E as exceções que ganham aí acima de R$ 30.000, que são pouquíssimos também, tá? São raridades, mas, enfim, a média aí das equipes menores está aí entre 2, 3, R$ 4.000, né? Às vezes a equipe paga, as equipes menores dão apartamento para morar, então o dinheiro acaba indo limpo para eles poderem viver. E aqui fora, né? Falando aqui fora, aí tem também, aí é em euros, né? A gente tem que transformar, o euro está 5,20 e pouco, 5,30, por exemplo. E os salários na Liga Espanhola vão de €1.000 até alguns que ganham aí, né, de 15, 20, e um somente que ganha mais de €30.000, então que é uma exceção, mas a média das equipes fica ali entre €4.000, por aí, 3, €4.000, €5.000, alguns casos. E alguns pouquíssimos casos acima de €10.000. Minha última pergunta, Vini, antes de encerrarmos a gravação aqui e finalizarmos depois aqui logo em seguida, é sobre duas em uma, né? Eu queria saber um pouco das curiosidades dos dois títulos, né? De 2008 e 2012. Coisas assim que hoje você pode falar, que eu sei que ali próximo ali do tempo, acho que não pôde muito comentar, mas hoje, já depois de um tempo, você pôde comentar. E sobre isso, né? Não sei se você também vai comentar, sobre aquela paralisia facial do Falcão, cara. Como é que foi lá no elenco? Como é que o elenco geriu? Como foi a tensão? Se houve uma tensão ali dentro do grupo e tal? Ficaram muito preocupados em perder né, o Falcão, que querendo ou não é um craque, né? Uma referência ali também para a equipe, uma referência técnica, né? Ali para você olhar e tal. Como é que foi como é que foi isso? E duas curiosidades nesses dois títulos aí, 2008 e 2012. Bom, curiosidade a gente tem bastante, mas vou falar uma aqui. Deixa eu espirrar primeiro aqui, Kaique, peraí. Agora sim. Uma curiosidade legal de 2008 foi que a Topper, né, que era a marca esportiva do Brasil, eles fizeram tênis especiais para cada jogador. Nós tivemos um período de treinamento onde a Topper mandou os especialistas, eles tiraram a forma do nosso pé e fizeram tênis para cada um, com a altura de tênis que a gente queria, com os ajustes que cada atleta pediu na época. Então, é algo inédito que aconteceu e que foi muito legal mesmo. E fizeram alguns pares para cada um para poder treinar e jogar aquele mundial, né? Já que todos os atletas jogaram com o tênis Topper aquele mundial. Foi o último torneio que se jogou com a marca, com os tênis da marca esportiva da seleção brasileira. Depois dali, os tênis ficaram livres para os atletas. Em 2012, a curiosidade foi que antes de a gente ser convocado para a seleção, a confederação mandou um e-mail para a minha pessoa, que era o capitão, dizendo que nós não teríamos premiação pelo título, ou seja, que a confederação estava
com problemas econômicos e que nós não teríamos premiação em caso de título e que os jogadores que quisessem muito bem seriam convocados e os que não poderiam renunciar à seleção por falta de premiação em caso de título. Todos os atletas falaram que iriam sem problemas, mas é algo que é uma curiosidade também que pouca gente sabe. Sobre a paralisia do Falcão, foi um momento conturbado, porque o Falcão era um jogador muito importante para a gente, nosso melhor jogador, um jogador muito querido dentro do elenco, e quando ele teve o problema da paralisia, causado por um problema de lesão também, ele estava muito preocupado, que em teoria seria o último mundial dele, estava com 35 anos, então ele vive muito o esporte, acabou sendo afetado por esses problemas emocionais e que causaram essa paralisia, então foi uma confusão lá dentro do hotel, ele fez tratamento até escondido, ou seja, estava louco por se recuperar, para estar bem para jogar. E no final a história vocês conhecem, né? Ele deu mais um exemplo do grandioso que ele e acabou fazendo com que a gente vencesse o jogo contra a Argentina e também contra a Espanha com aquele golaço, né? Com aqueles golaços que ele fez nas quartas de final e na final contra a Espanha. Ele teve também uma lesão na panturrilha, não foi, Vini? Se não salvo engano, nesse Mundial. A lesão na panturrilha foi um dos causadores, né? A lesão foi uma das causadoras da paralisia. Okay. Mexeu muito com o emocional dele, né? Gente, a gente vai terminando a nossa gravação aqui, né? A gente só vai, depois de terminar a gravação rapidinho aqui, a gente vai fechar aqui com o Vini, mas fechando a gravação aqui, Vini, eu quero te agradecer, cara, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, né, pelo seu carinho, e sabe da admiração que eu tenho por você, né, por tudo que eu cresci, muito mais nessa visão técnica, depois do clube do futsal, né, eu espero que tomara que volte, né, assim, de uma forma para a galera que não teve oportunidade ainda, possa ter futuramente, né? Mas, claro, dependente da sua correria aí, conseguir se organizar melhor. Mas se todo mundo tivesse naquele grupo, todos apaixonados do futsal, eu acho que a gente também iria sorrir muito, né? Com as resenhas lá do grupo, mas também aprender muito, né? Como vira e mexe, é como se fosse uma bíblia, cara. Uma bíblia do treinador de futsal, do auxiliar do futsal, de uma forma geral, né? Uma coisa muito específica, porque a plataforma nos traz, né, todas as polivalências da análise de desempenho, até da edição de vídeos, da preparação física, tudo um pouco, né, e você brilhantemente aí, com o Kleber, né, conseguiu trazer isso de uma forma muito bacana, bem peculiar, e não só eu agradeço, mas como a galera também te agradece, né, por você ter disponibilizado seu tempo, e eu fico muito feliz, cara, gratidão enorme por você. Obrigado a todos que participaram, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Foi um prazer e estou aqui sempre que puder para ajudar e que vocês consigam lutar pelos sonhos de vocês. Como eu disse no começo da reunião, eu também saí de um lugar que não era um lugar onde era propício para que a gente pudesse ter as oportunidades. O destino me levou a um lugar que me permitiu viver depois do futsal. E então lutem pelo sonho de vocês têm uma idade excepcional para começar a lutar por esse sonho e nunca se sabe o dia de amanhã, mas a gente pode fazer por onde estar preparado para quando a oportunidade aparecer, agarrar da melhor maneira possível. Então preparem-se para que se um dia acontecer vocês estejam preparados. Valeu? Valeu. Pessoal que estava assistindo aqui, vai assistir esse vídeo depois, teremos próximas reuniões. Hoje, nossa primeira reunião foi com o Vini, ex-capitão da Seleção Brasileira e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira. Tá bom? Até uma próxima.